Em 25 de agosto de 2009, a Rocksteady, a empresa responsável só por jogos de extrema qualidade do Batman, lançou o que seria o começo de um legado inteiro, com fortes inspirações no romance gráfico de Arkham Asylum, A Serious House of Serious Heart, escrito por Grant Morrison e ilustrado por Dave McQueen, Ka-Chow. Originalmente publicado nos Estados Unidos pela DC Comics em 1989, mas apresentando uma história totalmente nova comparada a HQ, mesmo tendo referências atrás de referências, em um ambiente construído com cenários tão profundos que é digno de um jogo de terror. E com o grande sucesso desse jogo, com mecânicas novas de combate que serviram para amadurecer outros jogos de ação que vieram depois, eles lançaram em 18 de outubro de 2011 o que seria a melhor representação narrativa do Batman, com um mundo maior do que seu antecessor, que deu um background muito maior para abordar mais histórias secundárias, com vilões muito icônicos, uma história digna de cinema, que é o xodozinho da maioria que jogou essa trilogia maravilhosa. E como o Rocksteady estava recebendo mais bufunfa do que nunca, eles já estavam coçando o dedo para mandar um zap para deixarem fazer mais um jogo do Batman, mas a Warner queria um diferencial, sendo o maior jogo da franquia, então eles iam demorar, daí eles quiseram um jogo para preencher o vazio de 3 anos de produção. Então, dessa vez, eles passaram o próximo jogo para Splash Damage, que em 25 de outubro de 2013 fez um trabalho muito bom para contar uma história de origem pro Batman, porém cagaram em uma boa parte do jogo, deixando inferior em questão de qualidade e narrativa, por ser um jogo feito com pressão corporativa, com um prazo mais curto do que os outros, porém com uma apresentação de personagens muito bonitas visualmente e lutas contra boss muito divertidas, mas com uma reutilização de muita coisa de seu antecessor, justamente para dar tempo de realizar a produção desse jogo. Mas o Origins tinha um foco bem pequeno em um suposto live service, que não deu muito certo, que era um online que era bem divertido, porém bem instável também. Não é à toa que os servidores hoje estão fechados, não tem como jogar mais. E os lucros foram bem diferenciados e doeu no bolso da Warner. E o Arkham Origin foi bem injustiçado, comparado inferior por uma galera, mas tendo uma boa parte que gostou muito dele, inclusive eu gostei do jogo. Nesse meio tempo a Rocksteady estava trabalhando para fazer o melhor jogo de super-herói de todos os tempos, porque eles pediram para fazer um mapa grande, mete um mundo bem denso e imersivo, lá ele ficou estranho isso daí, eu não sei dizer se tá certo, cheio de secundários com vilões icônicos e faz ser cinema, meu amigo. E a Rocksteady não é boba nem nada, eles falaram, tá ok meu patrão. E assim, em 23 de junho de 2015, ele lançou o que seria a perfeição dos jogos que levam o nome Batman Arkham. E olha que quase conseguiram, hein? Por mais que eu sou aquele cara chato que prefere história e gameplay, e se não eu aponto o dedo mesmo, esse jogo aqui fez um equilíbrio perfeito entre história e gameplay, que por mais que narrativamente ele não é tão marcante que nem o Arkham City, mesmo tendo uma história que sinceramente eu acho incrível, e como eles trabalham medo nesse jogo é sensacional. E eu vou falar disso também. E eu posso dizer que visualmente isso daqui é de encher os olhos, cara. A paleta de cores desse jogo é sensacional, mas eu não vou me adiantar tanto assim. Vamos falar do enredo, que é o que importa agora, e logo depois eu volto pra falar desses outros tópicos. Mas não custa nada você deixar o like e se inscrever pra ver mais vídeos aqui no canal, assim você me ajuda no plano de dominar o mundo. E você pode estar deixando aqui nos comentários o que você acha do jogo do Batman, ou simplesmente comentar batata, que já vai me ajudar demais também. Então, sem mais enrolação, bora lá. E foi o que aconteceu. Foi assim que o Batman morreu. A gente tem um início bem diferente dos outros jogos, com uma câmera em primeira pessoa que mostra ser um policial, e ele recebe uma reclamação, que logo mostra ser um usuário de umas paradas aí bem diferenciadas. E assim a toxina de espantalho começou a se espalhar pelo local, e ele usou isso de aviso para algo grande que tá por vir, fazendo assim as pessoas saírem da cidade, onde ficou só ladrões e agentes da milícia com a polícia, né? Dando uma introdução cinematográfica ao Batman, que vai ir atrás do espantalho, e logo fala com o Capanga, o que leva até a Era Venenosa, que vai ser muito importante para essa história, mas de
começo ela vai ficar no DPGC mesmo. O Batman vai até Química Ace por ter descoberto onde ele estava realmente e investiga todo lugar. Mas o Cavaleiro de Arkham acaba encontrando o Batman e cercando ele com alguns capangas armados. Mas o Batman consegue escapar e localizar o Espantalho, que tinha transformado todo o edifício em sua bomba de gás. Ia literalmente tampar a cidade inteira de gás do medo. O Espantalho diz que raptou o Oráculo e expõe o Batman à sua toxina antes de escapar. E o Batman diminui o raio de explosão da bomba antes de ser confrontado pelo Coringa, que havia morrido no jogo anterior, mas continua vivo na cabeça dele por causa do sangue do Coringa que corria nas veias do Batman. Mas a toxina fez desencadear uma projeção mental do Coringa, onde pode ser visto e ouvido durante o jogo inteiro. E agora ele quer comandar, o que mostra a dualidade bem sinistra e uma referência ao Batman que ri, que é simplesmente sinistro demais, que poderia ser abordado uma skin nesse jogo, mas não teve. Ele aparece frequentemente para incomodar o Batman e manipula sua percepção do mundo ao redor. Depois de escapar da explosão da Química Ace, o Batman informa o Gordon que sua filha tinha sido raptada porque estava trabalhando com ele. E como esperado tudo isso, ele ficou puto com o Batman e acabou querendo fazer tudo sozinho. Mas o Batman descobre que o Simon Stagg, um homem de negócios farmacêuticos, estavam trabalhando com um espantalho para criar o dispositivo de precipitação, um aparelho desenhado para espalhar o gás do medo por Gotham inteira. E o Batman confronta o espantalho dentro da aeronave do Stagg. E a dose da toxina faz com que o Coringa assuma temporariamente o controle do corpo de Batman. Depois de se recuperar, o Batman localiza o Oráculo no esconderijo do espantalho, mas quando chega, ela é exposta à toxina e no meio das alucinações, ela acaba cometendo o ato de se desviver. Pelo menos é o que o Batman achava, e eu vou te explicar essa cena melhor depois. Em meio tempo, a Arlequina toma posse da base do Batman nos estúdios Paneza para salvar os pacientes infectados. Então o Batman e o Robin capturam a Arlequina e os infectados, mas um deles, que tinha se fingido de imune, mata os outros e se desvive, acreditando que o Batman seria o Coringa perfeito. Assim o Robin tenta prender o Batman, mas ele acaba prendendo o Robin na cela e cortando a comunicação dele para ele terminar de acertar as contas com o espantalho. O Cavaleiro de Arkham ativa um dispositivo que estava sendo feito com a ajuda do Stagg, que é o dispositivo de precipitação, e o aparelho espalha uma grande quantidade de toxina por Gotham inteira, fazendo o Batman se adaptar no meio desse caos total, e todo mundo praticamente se atacando, porque tava ficando maluco, a um ponto que poderia ser irreversível os danos colaterais na mente. Ele destrói o aparelho com a ajuda da Era Venenosa, que foi a peça-chave pro plano funcionar, uma grande árvore antiga que é muito forte, ela consegue absorver tudo, mas a Era acaba ficando fraca e acaba morrendo no processo quando salva Gotham. Mas a toxina acaba dando uma força pro Coringa na cabeça do Batman, por causa do tempo exposto na toxina, que quando precisava entrar nela, ele não pensava duas vezes, mesmo o Alfred falando sobre os riscos irreversíveis, mas mesmo assim o Batman foi teimoso e fez o que deveria ter feito. O Batman persegue o Cavaleiro para um local de construção para salvar o Gordon, que tinha sido capturado, mas o Cavaleiro revela ser o Jason Todd, que era o antigo Robin, que ele achava ter morrido por causa do Coringa. E agora entra aquela famosa história de que todo mundo conhece, pelo menos todo mundo que já viu animação ou quadrinho, que nem a introdução do Homem-Aranha, todo mundo sabe de cor. Mas vamos lá, Jason Todd é pego pelo Coringa e o Coringa por diversão machuca ele, mas no processo ele fez um joguinho mental para o Jason odiar o Batman, que serve como lavagem cerebral, e muitos acreditam que o Jason estava sendo torturado nos acontecimentos de Batman Arkham Asylum. E todo esse ódio sobe na cabeça do Jason e ele quer se tornar um Batman melhor que o Bruce, então ele mata os bandidos e quer se vingar de ter sido abandonado pelo Bruce. E matar é a única barreira que o Batman não passa, né? Então ele busca recuperar a confiança do Jason, mostrando ser aquela figura que ele possa confiar a vida. Mas ele foge por ficar confuso, né? Daí o Batman e o Gordon confrontam o espantalho no telhado do edifício e é revelado que a Oráculo na verdade tá viva. E todo aquele conflito foi desnecessário e idiota. E aquela cena dela desviver foi uma alucinação. E o Gordon dispara contra o Batman para salvar a vida de sua filha, por causa de um joguinho que o espantalho colocou os dois. Mas mesmo assim o espantalho atira o Oráculo do telhado, mas o Batman salva ela. E o Gordon só atira porque sabia que a roupa ia proteger o Batman do tiro. E assim rola uma distração e o espantalho pega o Gordon e também o Robin, que fez o Batman se render diante a todos de Gotham, sendo transmitido ao vivo a identidade do Homem-Morcego, que tantos temiam. E tudo isso voltando para as origens dessa franquia, porque esse local era nada mais, nada menos que o Asilo Arkham do primeiro jogo. Assim o espantalho prende o Batman e injeta a toxina do medo nele, e o que vemos o Coringa lá dentro fazendo a maior festa para dominar a cabeça do Bruce. Mas
tem um confronto que prende o Coringa no subconsciente do Batman, que mostra o quão o Coringa era a representação do puro medo que crescia no Batman. Era o último resquício que ele tinha de medo. O Coringa teve um fim que ele mais temia também no subconsciente do Batman, que era ser esquecido no puro vazio. Mas o Jason acaba ajudando o Batman a escapar e o espantalho prova do seu próprio veneno e fica com medo do próprio Batman. E depois disso tudo, no protocolo Nightfall é ativado depois de você fazer 120% da história, que é realizado como secundárias, e pegar alguns colecionáveis também do Charada, como em todos os jogos da trilogia. E acaba com algumas bases da milícia também. E o Bruce Wayne, agora descoberto, finge a sua própria morte, o que fez ele morrer como um herói para muitos e um vilão para alguns, né? Mas continua agindo nas sombras usando a própria toxina do espantalho. Podemos ver numa cena que é cinema, mano. Isso aqui é a cinema. Pega a carteira dele. Ô maluco, acho que você não ficou sabendo. O Batman tá morto. Esse olhar não nos assusta mais não. Que droga. Esse jogo conta com gráficos que batem de frente com muitos jogos atuais e não deixa a desejar em muitas coisas, já que esse jogo pegou todos os aspectos de quadrinhos ao ponto de deixar o personagem e as partículas mais coloridas, mas os cenários têm umas variações de cores que, como eu disse no começo do vídeo, é de encher os olhos, porque por mais que certas regiões tenham certas cores vibrantes, a cidade não perde o aspecto dark de Gotham City. E o motor gráfico desse jogo foi a Unreal Engine 3 Apex Physica, que foi tanto utilizada no jogo como um todo para destruição de cenários, quanto na capa do Batman que interage com a chuva e com o vento também. E depois a destruição de certas coisas no Batmóvel que foi incluído nesse jogo graças à engine de física, que mostra um poder de destruição de um tanque de guerra praticamente. Assim tendo um pico de qualidade que não podia ser alcançado no nosso querido Xbox 360. E quando isso lançou, isso sim podia ser chamado de geração nova, cara. Nova geração tava completamente bonita, meu patrão. O medo é trabalhado nesse jogo de uma forma muito interessante, mostrando que o Batman não passa de uma pessoa normal, que também tem seus problemas, e mostrando mais o lado humano dele, e a dificuldade de superar certos conflitos mentais, que são muito mais profundos do que parecem. E tem um vídeo muito interessante sobre isso feito pelo Vector Dark. É muito fácil de entender todo esse medo trabalhado no jogo, que eu vou deixar na descrição e nos comentários para vocês verem também, então passa lá. Mas voltando, a fraqueza humana nesse jogo é muito bem trabalhada, onde vemos momentos de perda de controle, onde o Coringa quase domina o Batman, e também seu confronto na própria mente, e uma ilusão de que a Bárbara desvive na frente dele, o que era só uma alucinação, mas já serve para desestabilizar o Homem-Morcego por um momento, já que aquilo foi o suficiente para colocá-los de joelho, e quase ser consumido pelo medo. Mas ele coloca os pensamentos em ordem e ele levanta para que mais vidas sejam salvas, mas o medo ainda faz parte para ele falar com o Robin que a Bárbara tinha morrido, e o mesmo acontece quando ele descobre quem é o Cavaleiro de Arkham, e ele se espanta pelo que vê, por tantos anos achar que o Jason tinha morrido. Mas a melhor representação de medo é quando o Batman tem que lutar pelo controle do próprio consciente, e o momento que o Coringa é preso, o Batman fala que não tem medo. Pode dar a entender que o Coringa é o próprio resquício de representação de medo que o Batman ainda tinha, e quando ele é preso, ele simplesmente volta a se vencendo não só um conflito externo, mas sim algo interno. E resumindo, ele conseguiu chegar no estado de cura e resolução dos problemas, quando colocou as coisas em ordem na própria cabeça, prendendo os últimos resquícios de medo em uma cela, para abandonar totalmente desse caos que não precisa fazer parte da vida dele. E não para por aí, já que o medo, raiva e culpa é colocado no mesmo barco nesse jogo, já que isso pode ser visto no Cavaleiro de Arkham, quando ele mostra totalmente dominado pelo medo de perdoar e saber a real verdade e a raiva que consome a vida dele, assim como vemos o Robin de perder a Bárbara, que também acontece com o Gordon, já que os dois eram muito próximos da Bárbara, mas não para por aí, já que isso é demonstrado até uma mecânica de medo para atacar vários inimigos simultaneamente, que funciona muito bem e dá uma dinâmica pro jogo muito boa.
A gameplay desse jogo não tem nada de muito diferente, a não ser a brutalidade e variações de ataque, tanto na mão quanto nos gadgets e itens de cenários. Pela primeira vez dá pra pegar e jogar nos inimigos coisa do chão, ou tacar eles pra dormir com um choquinho bem leve, sabe? Que sinceramente teve um amadurecimento muito grande comparado com seu antecessor. Agora com combos que não se quebram facilmente, já que você pode pegar os inimigos no chão ou bater nele enquanto ele tá deitado, e a inclusão do Batmóvel foi brutalmente bem feita nesse jogo, e muito bom de jogar. E com um combate armado com uma propulsão que te ejeta do carro pra sair planando muito rápido, que sinceramente é muito bom, mano. Que é isso, meu patrão? Sério, isso ficou muito bom, e pelo orgulho da Rocksteady por esse monstrão, eles acabaram usando demais até, né? Mas não chega a atrapalhar, porque a maior parte do jogo você tá andando ou planando, então não achei muito exagerado. Eu não sei pelos troféus do Charada, que aí sim eles usaram demais o Batmóvel, já que eles colocaram mecânica principal pra liberar certas áreas. E mais os confrontos da milícia, que eu achei muito relaxante até, ficar destruindo o tanque. E a abordagem do Batmóvel foi muito bem feita, inclusive. Se eles quisessem, eles podiam encaixar a moto também em um próximo jogo da série. Ia ser genial variar entre os dois, tendo mecânicas diferentes pra cada um. E claro, sem perder a utilidade da planagem, que sinceramente é a mais divertida do jogo. Não é que nem Gotham Knights, que você simplesmente não podia sair planando como quisesse. Era bem limitado a movimentação do jogo, mas não é ruim. E esse jogo é muito grande, cara, porque nesse jogo temos 8 personagens jogáveis, que cada um com mecânicas de combate diferentes e gadgets diferentes para cada um, tanto no stealth quanto na pancadaria, que é relaxante demais. E como sempre vou caçar essa platina, mas o problema é que demora demais isso aqui, né? Da trilogia esse é o que eu mais tô demorando para platinar, cara. Isso daqui não é difícil, só é complicado, demora. Os trajes desse jogo são muito variados, já que temos diversas skins, não só pro Batman, mas também o Robin, Asa Noturna, Capuz Vermelho, Arlequina e a Mulher Gato, que por motivos óbvios tem mais variações do Batman, né? Tendo a principal, que não tem erro, ela já é muito bonita, tendo a do Arkham City, do Asylum e também do Origin, que é muito bonita também, toda preta, meio militarizada, e outras com referências a quadrinhos, sendo a minha favorita entre essas a do Thomas Wayne e do Batman dos anos 70, que ela é muito icônica, e algumas variações de trajes também de filmes que são muito boas também. O mundo aberto da série Arkham sempre teve um mapa interessante e uma estética própria para cada um, sendo o Asylum mais sombrio, o City mais com um tom de quadrinho sem perder aquele tom sério que nem o antecessor, e aqui virou uma mescla de tudo isso, colocando uma locomoção bem rápida, uma Gotham City que é de tirar o fôlego porque é uma representação muito bem feita e muito mais completa comparado com a Gotham City do Batman Arkham Origins, já que eles fizeram uma representação mais simplificada dela. Mas aqui no Arkham Knight tá perfeita, com secundárias muito boas espalhadas por aí, que muita gente achou chato por ser um mapa grande com um monte de base da milícia para conquistar e bombas para desativar com o uso excessivo do Batmóvel. Mas isso nem é tão ruim, por mais que se torne repetitivo muitas vezes. E aquelas missões do bombeiro foi bem zoada a resolução final, já que quem foi o responsável por tudo aquilo era o próprio chefe dos bombeiros, para não falir o setor deles, o que não fez sentido nenhum na minha cabeça, e eu acho que eu sou burro para não entender isso. Mas tirando essa, as outras secundárias são muito legais, que nem a do Homem-Morcego, que é aquele morcego humano, na verdade, que é basicamente o Batman, mas só que o reverso. O cara se transformou literalmente no morcego. É bizarro onde que a ciência pode chegar, meu patrão. Que a gente até chega a curar ele, mas antes dele sempre pula na sua tela quando você menos espera, te dando um baita susto. Isso daqui, cara, me deu um susto tremendo naquela hora. E tem a variação do Coringa também, que não é legal, cara. Eu me caguei. E as missões do Charada teve uma variação bem legal até, de desafios com puzzles e outros com Batmóvel, com corridas, como sempre, né? Batmóvel, de novo e de novo e de novo. É que nem o Nemesis no Resident Evil 3. Nemesis, Nemesis e Nemesis. É Menezes, na verdade. Mas mesmo assim continua chato, sabendo que tem centenas de troféus do Charada por aí. Mas o mapa é bem estruturado para isso tudo funcionar muito bem. A locomoção planando é a mais rápida e dinâmica, então sem problemas nenhum do mapa ser grande. Com tudo isso, esse jogo traz um equilíbrio muito bom entre narrativa e visual de quadrinho, cenas coloridas, cheias de partículas, que você sempre acaba ficando muito entretido com tudo isso. E com personagens que contêm cada um uma história própria dele, para aprofundar o que aconteceu antes do Arkham Knight e também outros que aconteceu depois. A maioria acontece depois, menos da Bárbara, né? Porque a da Bárbara ela tava como Batgirl. Que o Batman simplesmente sumiu depois do Arkham Knight. Mesmo forjando a morte, ele mentiu pra Batfamília também, o que deu pra entender. Se ele não mentiu, eu também não sei, não pergunte isso pra mim, mano. Eu não sei da lore completa porque eu tenho preguiça. A jogabilidade é muito boa com todos eles, mesmo tendo uns que tem uma jogabilidade mais
mais rápida, outros mais lenta, mas funciona todos eles muito bem. Bom, comenta batata se chegou até aqui, se ainda não comentou, por favor, comenta batata, que é importante, cara. Você não tá entendendo a importância de comentar batata. E deixa o like e se inscreve pra caso não tenha feito isso ainda, né? Assim você me ajuda no plano de dominar o mundo e, como sempre, muito obrigado por me assistir até aqui e até a próxima.